Na semana passada, nós mostramos aqui no Cidade um vídeo que mostrava a agressão de um jovem a um colega de escola em Satuba. Você se lembra? Foi na sexta-feira. Vamos rever o vídeo. Eita, Luan. Eu falei, foi? Eu falei, foi? Eu falei? Foi? Foi? Eu falei? Por que você não vira Tá vendo aí? Contra a parede por diversas vezes, né? Repare que em nenhum momento o outro rapaz reage. E aí você tá vendo essas imagens, a gente comentou isso aqui, já trouxe esse fato na última sexta-feira, trouxemos inclusive a diretora da escola, o pai do aluno que está agredindo aí o companheiro, né? E ontem, durante uma reunião com a diretora da escola, o Conselho Tutelar e o Conselho de Educação e também com os pais do aluno que teria agredido o outro estudante, ficou constatado que o jovem infringiu o regimento interno da instituição. E em comum acordo, foi decidido pela transferência do aluno para uma outra escola para preservar, inclusive, a integridade física dele. E aí, ainda sobre esse assunto, infelizmente, essa atitude aí que aconteceu na escola, a gente vai receber a partir de agora aqui no estúdio a psicóloga Carlene Farias, que vai conversar com a gente a partir de agora sobre esses efeitos negativos desse comportamento pro desenvolvimento de um adolescente. Boa noite, tudo bem, psicóloga? Boa noite. Prazer recebê-la aqui no nosso Cidade Alerta Alagoas. O que é que a gente pode tirar desse caso, né? E como a gente pode até trazer uma orientação para os pais de como agir numa situação como essa, ao ver, por exemplo, a gente mostrou aqui o pai, na verdade, sexta-feira, o pai do agressor, muito abalado, né, dizendo que o filho dele não era daquilo e que ficou muito sem reação ao ver aquilo ali. Então, Edson, a primeira coisa que tem que ter em mente é que aquela forma de agressão se deu por uma desorganização emocional. Que isso pode acontecer com qualquer pessoa, desde muito pequenininho, que é o bebezinho, quando ele faz a birra porque ele quer alguma coisa, porque ele não tem o alimento, porque ele está com a fralda suja, até o adulto, quando ele está no trânsito e ele começa a buzinar, que também é uma forma de desorganização emocional. Óbvio que essa foi uma desorganização emocional que acabou prejudicando uma outra pessoa. E aí precisa ser avaliado. Na verdade, uma coisa que é muito importante, muito interessante observar é que os três envolvidos, tanto que o que agrediu, quanto que foi agredido, quanto que filmou, precisam de atenção e precisam ser ouvidos. Porque os três precisam de uma orientação mínima para o que pode acontecer e como lidar com as coisas daqui para frente. Sim. O agredido tem que ser ouvido porque para ver como é que ele está se sentindo agora, o que é que ele pensa da sociedade, o que é que ele pensa do mundo. O que agrediu precisa aprender novas formas de lidar com aquilo ali. Gente, ele não é um criminoso, não é porque alguém se desorganizou emocionalmente que precisa ser punido. Por muito tempo acreditou-se que a punição era efetiva. Só que hoje a ciência ela já caminha para o lado de que excessos punitivos, gritos, castigos, situações extremas, por exemplo, como a expulsão, vê que foi bem interessante que o Conselho Tutelar e o Conselho e a Secretaria da Educação decidiram, inclusive pela segurança dele, transferir. Então isso foi uma consequência, não foi uma punição. Isso soou muito bem. E melhor do que expulsá-lo, assim. Com certeza. Então, assim, né? Na verdade, a Secretaria da Educação acabou tendo uma decisão bem assertiva. São pessoas envolvidas, a gente tem que estar muito em mente que existem famílias sofrendo nessa questão em todos os âmbitos. E uma orientação assim bem direcionada é que evitem estar divulgando esses vídeos em redes sociais. Isso só atrapalha o funcionamento das famílias. Isso é uma coisa que deve ser reconstruída e todo mundo precisa ser ouvido nessa história. Não é tão rápido que a gente vai decidir isso, mas dá pra gente modificar um pouquinho essa cultura de que tem que estar prejudicando, de que tem que estar punindo, de que tem que estar dando castigo para quem fez. Então, existem outras formas de reestruturar. A punição, ela provoca revolta, pode fazer com que ele venha fazer novamente, porque ele se sentiu tão mal que podem vir formas de vingança, pode criar ressentimento e ele se fechar para o mundo, ele não conseguir mais se expressar. Pelo que o pai falou, parece que ele era um adolescente ele é um adolescente tranquilo e que ele realmente se desorganizou. Foi um rompante de emoções. Então, todo mundo está passivo disso. Acho que o que está precisando um pouquinho mais na sociedade é de empatia. Se colocar um lugar do outro, acho que vai ser... E a senhora falou também sobre o adolescente que filmou, né, que na verdade poderia ter evitado ou parado aquela confusão entre os amigos e acabou achando
é melhor filmar para depois mostrar que o outro amigo foi mais forte que o outro, de repente, né? Existem várias possibilidades. A questão da gente ficar achando vira uma forma de julgamento, né? Exato. Então, o que a gente pode trabalhar é que, ao invés de ter uma atitude de chamar alguém, intervir na briga, deu mais atenção ao que poderia acontecer depois, que é conseguir expor. Então, isso já é uma questão que a sociedade está priorizando. Não, eu tenho a imagem, eu tenho a foto, eu tenho o vídeo. Então, a gente pode reconstruir essa forma de olhar o mundo, de que a gente não precisa estar filmando tudo, a gente não precisa estar fotografando, mas a gente pode estar agindo. E as respostas, elas vão ser muito melhores. E os pais, eles vão ser ótimos modelos se não ficarem excessivamente nos celulares, se mostrarem para eles, para os filhos, a importância do tempo junto. Gente, a adolescência não é uma fase fácil. O cérebro está ainda em formação, a capacidade de organização emocional, ela ainda está em evolução. Então, assim, eles se desorganizam com muita facilidade. Por isso que falam que tem gente que chega a chamar os adolescentes de aborrecentes. Não é, eles estão crescendo, eles estão se desenvolvendo. A transição entre a adolescência, a infância e a fase adulta não é fácil. E se a gente entende, se a gente ouve, se a gente escuta, se a gente valida o que eles estão sentindo, a gente se aproxima muito mais deles. E a atitude da escola também, de chamar também o conselho, né? A senhora comentou realmente que foi importante também, né? De ter uma decisão não no rompante do que aconteceu na semana passada, mas com calma, para que nenhuma das partes fosse ainda mais prejudicada, né, doutora? Essa possibilidade de compartilhar, de não tomar uma decisão sozinha, sempre que há agressão física, normalmente é importante tanto a presença, a investigação policial, inclusive tem até um inquérito aberto, e a presença do conselho tutelar. E sempre juntos a gente tende a ter uma solução mais assertiva, né? Quando a gente escuta as outras pessoas, quando a gente coloca em equilíbrio as opiniões, as respostas tendem a ser melhores. Para os pais, o que é que a gente pode falar? Não especificamente só desse caso, mas estão tendo dificuldade para lidar com os filhos, principalmente adolescentes aí, e ajudá-los a passar por essa fase e a chegar numa fase mais madura, adulta, com mais tranquilidade e lidando com situações, crises como essa, por exemplo. Validar o sentimento do adolescente. Quando a gente consegue se colocar no lugar deles, a gente começa a ver que não é uma bobagem, de que raiva, tristeza, alegria, todos os sentimentos, eles são válidos, eles têm motivo. O comportamento é que pode não ser funcional. Então, se você valida, eu percebi que você ficou com muita raiva, e o que foi que levou você a fazer aquilo ali? Como é que eu posso te ajudar a fazer diferente da próxima vez? Gente, eu sempre falo, tem uma metáfora bem interessante que eu uso, que se uma criança derrubar suco na mesa, não adianta gritar, não adianta bater, o suco ele não vai voltar. Ele não volta para a jarra. Então, o que a criança fez, o que o adolescente fez, não volta, não dá para voltar no tempo. Mas perguntar para ele, o que você pode fazer de diferente da próxima vez? Como é que eu posso te ajudar a fazer diferente da próxima vez? Isso cria conexão. E isso fortalece a vontade do adolescente de ter tempo junto com os pais, porque o adolescente ele tende a se esquivar mais, então ele vai ter muito mais vontade. Isso é um processo construído, não é de uma hora para outra, não vai mudar o discurso de hoje para amanhã, mas eu acredito muito no processo de tempo junto, de conexão. E quanto mais a gente se aproxima das pessoas, a gente tenta entender o que é que levou a fazer aquilo ali. Não é concordar, tá, gente? Não é concordar com o comportamento. Passar a mão, né? De forma alguma, não é passar a mão. É se aproximar e ajudá-lo a construir um futuro diferente. Doutora, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Foi muito legal a sua participação aqui no Cidade. Muito obrigado, obrigada. tá? Vamos torcer aí para que novos casos não apareçam.